Fala pessoas, bem-vindos à leitura comentada em formato podcast do Vale Testamento. Meu nome é Paulo Henrique, sou estudante de História formado pela Universidade do Estado do Ceará e essa série é sobre o livro Tempo dos Historiadores do professor José da Assunção Barros. Se você quer me ouvir e ver falar sobre história em outras redes sociais, @adiosph em todas. Dá um like nesse vídeo e se inscreve no canal e ao final deixa o teu comentário sobre o meu comentário. Compartilha o vídeo com as tuas amizades e pede para eles fazerem um comentário do teu comentário sobre o meu comentário. Fique agora com a leitura da primeira parte intitulada Tempo Histórico, Horizontes e Conceitos. Subtópico Tempo Humano e Social, a partir da página 20. A primeira noção ao qual precisamos a forma de modo a refletir sobre o tempo histórico é a de que este é um tempo necessariamente humano. O tempo dos historiadores refere-se essencialmente à existência dos humanos. O que de fato interessa a um historiador é a passagem do ser humano sobre a Terra, o que inclui tudo aquilo que, tocado pelo ser humano, transformou-se e também aquilo que, vindo de fora, transformou a vida humana. As modificações na vida humana ao longo dos séculos, o confronto entre diversas sociedades, as múltiplas maneiras como se desenvolveu o poder no decorrer da existência das sociedades humanas, o surgimento e a elaboração da cultura, a luta pela sobrevivência com a concomitante edificação de um sistema de práticas que podem ser considerados como a base da economia, o surgimento e desenvolvimento das mais diversas formas de expressão e criação, as mudanças no modo de pensar e de sentir ao longo dos séculos. Tudo isso e também as interferências impostas pelos seres humanos no seu meio ambiente constituem objeto de interesse dos historiadores, sempre considerados sob a perspectiva de suas transformações e permanências no tempo. O tempo dos historiadores, portanto, é sempre o tempo humano. Ele não é o tempo dos físicos ou dos astrônomos, tampouco é o tempo dos calendários ou da mera cronologia, ainda que destes modos de situar o tempo, objetivamente o historiador precise se valer no decorrer de suas narrativas e análises historiográficas. Ao lado disso, um físico ou um astrônomo que observa os fenômenos celestes, materiais ou geológicos também podem pensar historicamente, mas não se trata aqui, obviamente, da mesma história dos historiadores. Nota de Mark Bloch. É verdade, a linguagem, essencialmente tradicionalista, conserva o nome de história para todo o estudo de uma mudança na duração. O hábito traz perigo, pois não engana ninguém. Há, nesse sentido, uma história no sistema solar, na medida em que os astros que o compõem nem sempre foram como os vemos. Ela é da alçada da astronomia. Há uma história das erupções vulcânicas que é, estou convencido disso, do mais vivo interesse para a física do globo. Ela não pertence à história dos historiadores. Mark Bloch, 2001, página 53. Um terremoto ou uma erupção vulcânica, objeto de interesse de geólogos e cientistas de outros campos de saber, tem a sua história, por assim dizer. A duração de um fenômeno como esse será medida, monitorada, relacionada a um tempo no qual diversos fatos vão surgindo sequencialmente. O tempo da medida interna de fenômenos como terremoto ou erupção vulcânica é o tempo dos relógios de quartzo. Entre mentes, estes eventos serão datados objetivamente, com relação ao calendário, além de serem relacionados ao tempo específico do planeta. O tempo histórico, contudo, não está ainda presente. Ele é de outra ordem. O terremoto, contudo, pode vir a interessar aos historiadores quando ele interage com as sociedades humanas. Neste momento, ele deixará de ser simplesmente um fenômeno físico mensurável com a escala de Richter, para se transformar em um acontecimento de outra ordem. O terremoto de Lisboa, ocorrido em 1755, interessa aos historiadores na medida em que afetou determinadas sociedades. Ao afetar a vida dos seres humanos inseridos em determinado momento e mesmo ao continuar interferindo na vida humana de outras épocas através da memória, o terremoto de Lisboa entrou para a história dos historiadores. Isto ocorre porque o terremoto, um acontecimento físico, passou a fazer parte aqui de um conjunto de fatos sociais, redefinindo a vida das sociedades que foram por ele afetadas e contribuindo para impor à história novas direções. Se, decididamente, o tempo dos historiadores não é o tempo dos físicos, embora deste tempo os historiadores possam se valer para operações objetivas de datação, o tempo da história também não é o tempo dos psicólogos, que encaminham um determinado tratamento em relação a um indivíduo específico.
Isto ocorre porque, embora tanto a história como a psicologia tenham a sua inscrição no mundo humano, o tempo dos historiadores, além de humano, é um tempo necessariamente coletivo. Podemos pensá-lo como um tempo social. A história, obviamente, pode interagir com a psicologia, mesmo com aqueles campos da psicologia que se dedicam exclusivamente ao indivíduo. Mas neste caso, será sempre uma obrigação do historiador inserir o indivíduo em um tempo maior, que não é apenas o seu, mas também das comunidades em que ele vive, da civilização em que ele se inscreve, da política e das práticas culturais que o enredam. Bom, esse tópico, bem mais curto, porém objetivo, deu para fazer a leitura nesse único vídeo e é possível observar com a leitura sobre a questão da datação no sentido de especificar qual tipo de tempo que nós estamos lidando aqui. No caso, como eu já tinha falado lá no primeiro vídeo, é o tempo histórico, o tempo no sentido das transformações dos seres humanos, né? De fato, a história dos seres humanos através do tempo. Isso porque o tempo ele é uma unidade de medida, é uma força, né? Digamos assim, da física, né? Ele é observável também, ele é estudado através de outras perspectivas. Então, por isso, é importante nós situarmos esse conceito enquanto uma forma específica de trabalhar com a nossa metodologia, né? Com a metodologia histórica e utilizando ele de maneira específica dentro do nosso campo de estudo. E mesmo quando nós falamos sobre a história dos seres humanos no tempo, também é interessante e talvez seja uma discussão a ser levantada sobre o quesito de que essas transformações humanas são transformações macro, pelo menos que englobam mais de uma pessoa, porque a gente observa também aqui quando faz uma comparação com a psicologia sobre a questão do indivíduo, né, que é necessário colocar o indivíduo numa perspectiva global, entre aspas, né, uma perspectiva global dentro do seu tempo, digamos assim, localizar o indivíduo dentro de uma sociedade e por aí vai. Então, nesse sentido também, não queremos uma história que trabalhe uma figura só, a não ser que essa figura esteja relacionada em um contexto mais amplo, né? Digamos assim.